Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 17 até o versículo 26. Eu vou ler. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram, então, os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante dele, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Irmãos, final desse texto, último versículo, quero repetir novamente, diz assim: Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor dizia: Hoje vimos prodígios. Em outras tradições diz: Hoje vimos coisas extraordinárias, coisas que não andam acontecendo a todo instante. Um milagre. Aquelas pessoas presenciaram ali. Todo o testemunho que nós vemos nesse texto, né, é um testemunho de superação, de vitória e de muito temor e fé no Senhor. É um milagre. De fato, algo extraordinário. Algo que somente Deus pode fazer. Milagre. Somente o Senhor pode fazer. E hoje nós estamos aqui para reconhecer o mérito dele. Porque não foi assim também com essa família. Foi um milagre que eles receberam. A Jailane, ela é uma pessoa que recebeu um milagre de Deus. Jailane, fique perto, tem gente que não te conhece, quer te ver. Né? Então, assim como aquelas pessoas do texto, pode sentar agora, tá bom? Assim como aquelas pessoas do texto, da narrativa, da palavra de Deus, ficaram admirados diante daquele feito, a ponto de dizer: olha, nós vimos hoje algo extraordinário. Então está diante dos nossos olhos uma pessoa que recebeu algo extraordinário, um milagre de Deus. Né? Nós estamos aqui para reconhecer que o mérito é dele, que Jesus, irmãos, é o único que pode curar. Ele é o único que pode fazer prodígio. E ele faz de forma milagrosa, de forma sobrenatural, da forma como ele quer. Como também através das mãos da medicina. Ele faz, eu costumo dizer, olha, toda cura é divina. Toda cura ela parte de Deus. Porque, irmãos, a medicina, ela é um instrumento de Deus nesse mundo,
é o instrumento de Deus para restaurar a nossa saúde. Quantos de nós aqui não recorremos à medicina? Quantos de nós aqui não recorremos a um tratamento, a uma cirurgia? Quantos de nós aqui não recorremos a esse meio que é um braço de Deus estendido sobre esse mundo, né? Isso também, irmãos, é motivo de gratidão. Deus poderia fazer tudo sozinho, tudo, mas por sua graça e amor, Ele sempre nos convida a participar de uma maneira ou de outra. Deus poderia convencer os pecadores, né, dos seus pecados, sem auxílio de nós para levar a palavra. Mas Ele decidiu chamar a igreja, ordenar a igreja, né, comissionar a igreja para ir levar a palavra de Deus. Então, através da palavra pregada, anunciada, o Evangelho alcança os corações e vidas são transformadas, pessoas são convertidas, pessoas são salvas. Assim como também a medicina é um braço de Deus para a restauração da saúde de muita gente nessa terra. O texto, irmãos, nos dá, né, esse entendimento e essa compreensão. Quantas pessoas que estavam envolvidas aqui nesse texto que nós podemos ver, levando aquela pessoa, né, para a presença de Cristo, para ser curada, para ser restaurada. Quantas pessoas, irmãos, participaram desse mover de Deus na vida da Jailane? Quantas pessoas? Sei que muita gente se envolveu, né, em correntes de orações que foram pedidas. Eu me lembro da época que na igreja a gente orou por ela, chegou a pedido de oração. Lembro quando ela estava sofrendo com essa enfermidade ainda, indo para a escola, né, com aquele caroço bem grande no pescoço. O Carlinhos estava até comentando ontem, né, que lembra também. Então nós podemos dizer, irmãos, que pessoas que talvez nem se conhecem e nem conheceram ela ou conhecem ela, estiveram unidos nisso, porque algumas pessoas pediam orações em outras cidades, em outros locais, e as pessoas oravam, né? Se chegaram ao Salvador reconhecendo o poder dele de curar. Porque quando nós oramos, né, a oração, como diz Hernandes Dias Lopes, é uma conexão entre o homem fraco aqui da terra e o Deus poderoso do céu, que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, o texto, ele dá testemunho aqui de 5 amigos, um deles acamado, enfermos, outros 4 conduzindo aquele homem até Jesus. Talvez esse paralítico não tivesse mais nada, nenhuma esperança, né? Mas ele tinha amigos. Ele tinha amigos que gostavam dele, pessoas ao redor dele, que amavam ele e que queriam ver ele bem. Então, eles souberam que Jesus estava ali. Eles então, cheios de fé de que Jesus poderia curar aquela pessoa, aquele amigo, eles pegam ele, colocam em uma maca e conduzem até onde Jesus estava. Até onde Jesus estava, para transformar a realidade daquele homem, para mudar a situação em que aquele homem se encontrava. Irmãos, nós precisamos de amigos fiéis, amigos importantes, amigos que se importam conosco. E amigos tão fiéis que se importavam com aquele homem, são exemplos de pessoas que nós devemos ter no nosso convívio e que nós devemos ser pessoas assim também na nossa convivência com nossos amigos, com os nossos irmãos, né? Carregaram aquele homem até Jesus. E quando eles chegam, eles encontram ali barreiras, uma multidão de pessoas ali. Até o ponto de eles não poderem chegar onde Jesus estava, no centro daquele recinto, daquela casa. Não podia entrar pelas portas, não podia entrar pelas janelas. Então, talvez até veio desânimo sobre eles, né? Podemos dizer que talvez eles estivessem desanimados diante daquela situação, suspirado fundo, dizendo, talvez não na presença do amigo, mas mais afastado. Talvez foi em vão nós temos vindo aqui, né? Porque não vamos conseguir chegar até onde Jesus está. Talvez aquele paralítico, não sendo cego e vendo a situação, talvez pensasse também da mesma forma, né? Será que viemos aqui em vão? Será que foi em vão eu ter saído de casa, ter vindo até aqui? Será que isso não vai dar em nada? E é bem provável, irmãos, que ele talvez já tivesse buscado outras formas
de ter uma cura, outros meios, outros caminhos. No entanto, não teve nenhuma solução. Mas com Jesus seria diferente. E com Jesus, irmãos, sempre é diferente. Sempre é diferente. E é por isso que os amigos não desistiram. Porque eles sabiam que Jesus poderia fazer. Eles sabiam que Jesus já tinha feito lá atrás, né? O que Jesus já havia feito, por onde ele tinha passado. Os milagres, os prodígios, as libertações, as curas que ele havia realizado. E por isso eles não desistiram, né? Não se deixaram vencer pela multidão. Ao contrário, eles permaneceram firmes, permaneceram persistentes, né? Porque diz o texto que eles levaram aquele amigo para cima do telhado. E ali, pelo telhado, eles descem aquele amigo até onde Jesus estava, por uma abertura ali naquele telhado. Então, eles conversam, podemos imaginar que houve ali um diálogo, uma conversa. E Jesus, irmãos, sem exame, Jesus sem burocracia, Jesus sem medicamentos, sem aparatos cirúrgicos, sem pagamento algum. Ele dá ao paralítico a alegria de ir para casa. Que alegria, irmãos, aquele homem ouve essa palavra, vai para casa. Você está curado. É aquele homem que veio, trazido pelas pessoas, poder voltar para casa agora caminhando com as suas pernas. Que alegria para aquele homem, para a sua família, para aquela comunidade. Irmãos, e quem não gosta de ouvir isso quando está doente? Recentemente a Wendel esteve internada, né, Wendel? Passou 3 dias hospitalizada. Imagina o alívio que foi para ela, para a mãe, para o pai, quando o médico disse, olha, ela está aqui, os exames agora, o diagnóstico disse que ela pode ir para casa. Que alívio foi, né, Dilson? Moça. E lá, e para o Wendel também, voltar para casa. Porque quando se volta para casa, é tirado tanto medo, tanta angústia do coração, né? Irmãos, quem não gosta de ouvir isso, vá para casa. Está bem, você está bem. Que alívio! Não foi, Jailane? Que alívio, não foi, Francisco? A mãe da Jailane, quando o médico disse que ela está curada. Hoje faz 5 anos, né? 5 anos, por isso o culto é no dia de hoje. Francisco foi lá em casa e falou, olha, porque foi no dia de hoje, dia 1º de dezembro, faz 5 anos que o médico disse que ela está curada. Os exames estão mostrando aqui que não há mais enfermidade, que não há mais câncer, e que ela está totalmente curada. Imagine, irmãos, como foi receber essa notícia, a alegria dessa família, a alegria para ela, o alívio que foi, o peso que saiu, e poder voltar para casa, curada, restaurada, renovada, revigorada. Mas aqui, irmãos, nós podemos observar uma coisa. A Jailane, durante esse processo, ela precisou de ajuda. Assim como aquele homem precisou de ajuda. Precisou da ajuda dos amigos que o levassem até Cristo porque ele não podia ir. E ela precisava de ajuda. E quem estava mais próximo que poderia ajudar? A família. A família, e como é bonito, irmãos, ver que a família dá esse suporte necessário quando se faz necessário. Como é bonito a gente ver quando a família se une em prol de ajudar aquele que está precisando, necessitando da ajuda, da mão, desse suporte. Mas além da ajuda, irmãos, com tudo que é necessário em termos práticos, né, financeiros, a família também sustentou com fé. Porque eles tinham fé que ela poderia ser curada. Se não tivesse, eles não tinham ido aos lugares que foram, buscando tratamento, né? E ela fez tratamento em Belo Horizonte, né? Tão longe, tão longe. Aqueles amigos, eles tinham fé que aquele amigo poderia ser curado. Se eles não tivessem fé que ele não poderia ser curado, como que eles iriam até Jesus? Como que eles conduziriam aquele homem até Jesus? Eles tinham fé. Quando nós, irmãos, fazemos um tratamento, fazemos uma consulta, quando há uma doença assim, num estágio tão avançado como o que estava o dela,
E a gente vai buscar um tratamento porque tem fé que pode ser curado. Pode ser restaurado, pode ser alcançado, a bênção desejada. Quando nós oramos, não é com essa fé que nós oramos, de que Deus possa intervir, de que Deus possa curar, seja de forma sobrenatural, extraordinária, seja por meio da medicina. Nós oramos e devemos orar com fé. Irmãos, e essa fé, ela é transmitida. Porque eu sei que a Jailane, ela passou, né, teve talvez momentos de desesperança. Tanto sofrimento que ela passou. Mas eu acredito que ela vendo os seus pais ali empenhados, dedicados, isso fortalecia ela. Isso fortaleceu ela. Acredito que eles motivaram muitas vezes ela com palavras de ânimo. Então, irmãos, isso chama o quê? Perseverança. Eles perseveraram. E essa fé, irmãos, que sustentou em momentos de adversidade. E hoje é dia de testemunho. Não sobre o que Deus fez apenas na vida da Jailane, mas da família. Do que Deus fez na vida da família, porque não foi só ela que sofreu. A família toda sofreu. E essa família recebeu essa bênção de Deus. Eles agiram, né, como aqueles homens, levando, conduzindo ao lugar que ela poderia ser restaurada. E com fé, de que poderia ser assim. Né? Perseveraram, tiveram atitude. E a nossa fé, irmãos, ela é comprovada pela ação, pelas obras. Né? E conduzir a filha a fazer o tratamento é colocar em prática a fé que tem de que ela pode ser restaurada. Né? Então eles não se deixaram ser vencidos pela multidão, né, que era o medo. Tantas vezes eu sei que o Francisco foi dormir, a mãe da Jailane também, com medo de perder a filha. Quem é o pai que não tem medo de perder um filho? Quem é o pai que quando o filho tem uma doença tão grave, não bate no coração dele, na sua alma, o medo, a angústia? E eles não se deixaram ser abatidos por isso, talvez pelas más notícias dos primeiros exames que receberam. E veio aquela angústia, mas não abateu a ponto de deixar eles ali prostrados, parados, estáticos, mas de agir. Vamos ver o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer? E então, assim aqueles homens também, eles, olha, nós temos que levar ele até Jesus. E acredito que Deus, irmãos, conduz, né, cada um de nós, nossos passos para o bem. E assim foi na vida da Jailane. Né? Mas talvez, será que eles não foram atingidos, irmão, por esses sentimentos, talvez de medo, de angústia? Acredito que sim. Talvez teve momentos que bateu a desesperança. Né? Isso acontece conosco porque nós somos humanos, nós não somos de ferro. Isso acontece conosco. Né? Mas não foram vencidos por essas emoções porque a fé, ela sempre sobressai sobre os medos, sobre os temores, sobre as angústias e sobre as dúvidas. Né? Estive conversando com o Francisco essa semana lá em casa, e ele falando, né, de como foi, né, esses momentos, e como é gratificante, né, ver a filha, né, bem saudável. Então, irmãos, o que eles fizeram? Pegaram a filha com a sua maca, com a sua enfermidade e carregaram, sem descanso, né, até o colo do mestre através das suas orações. Acredito que eles fizeram orações. Acredito também que houve orações de muita gente. E cada oração era pegando ela e conduzindo até Jesus. Cada oração que nós fazemos pelas pessoas que estão enfermos é esse ato de nós pegarmos nossos amigos, irmãos, conhecidos, ou pessoas que nós nem conhecemos, mas oramos e conduzindo até Jesus, para que possa receber a cura. Então, irmãos, a ação ousada dos amigos era prova da fé viva que eles tinham. Eles tinham fé que Jesus poderia curar. E aí chegaram naquela casa, e quando eles viram ali aquela multidão,
não podia entrar pelas portas nem janela. Então, eles fizeram o quê? Subiram para cima do telhado. Abriram e desceram o enfermo pelo telhado até onde Jesus estava. Então, irmãos, além da fé, é preciso agir. É preciso agir. Né? É preciso agir. Nós temos fé que Deus pode curar. Como eu falei, Ele pode curar de forma sobrenatural. Ele pode curar, né, sem precisar da medicina, mas Ele cura através da medicina. Ele cura através do tratamento. Ele cura através da cirurgia. Como eu falei, a medicina é um braço estendido de Deus a esse mundo para curar, para restaurar. Então aqueles amigos, eles tinham fé, né, que Jesus poderia curar o amigo paralítico. Então o que eles fizeram? Né? Levaram, carregaram ele até o local da cura onde Jesus estava. Assim fizeram também os pais. Carregaram a Jailane, levaram, se deslocaram. Né? Talvez os primeiros passos, consulta aqui em Amarante, né? Os primeiros exames, talvez aqui, depois Imperatriz, foram levando para mais longe, mas conduzindo sempre para o lugar onde ela poderia receber essa bênção, onde Deus iria ali, através dos médicos, dos tratamentos, restaurar a saúde dela. Né? Tantos sofrimentos, eles se deslocando de um lugar para outro, de uma cidade para outra, né? Aguardando o tempo, talvez em UTI, né? Acompanhando essa lenta recuperação. E assim, irmãos, tudo isso é testemunho da fé que habita em nós, fazendo, né, com que nós acreditamos nas promessas de Deus. E quando nós fazemos isso é porque nós acreditamos que Deus pode sim dar o melhor para nós. Quando nós fazemos isso é por ato de amor. Quando o Francisco, sua esposa, fez isso para a Jailane, foi por ato de amor, pela sua filha. Então, irmãos, ali estava, né? Talvez eles tiveram também muitos obstáculos. Talvez a condição financeira, teve momentos que apertou, foi um obstáculo. Talvez, né, aquela multidão, como aquele homem teve aquela multidão de pessoas ali, com palavra de Deus, dizendo, olha, sai daqui, você não vai conseguir. Está cheio, você não vai conseguir entrar. Talvez, irmãos, teve também esse momento de desânimo neles. Talvez na questão financeira. Talvez pessoas que davam uma palavra, talvez nem de forma direta, mas falavam coisa que magoava, coisa que talvez deixassem cabisbaixo. Né? Talvez um exame que não mostrava uma progressão, que não mostrava uma reação do tratamento, da quimioterapia. Mas, irmãos, a família não desistiu e levou, né, mais gente para se envolver. Levou mais gente para se envolver. A gente imagina o texto aqui, aqueles homens subindo aquela pessoa. Um homem é pesado para subir no telhado. O texto não dá esse, né, não narra isso, mas nós podemos imaginar que talvez alguém tenha ajudado. Né, vamos ajudar eles aqui, subir esse homem até lá em cima. Né? Talvez ele tenha recebido esse auxílio. Então a família pediu auxílio, pediu oração. Mais gente se envolveu. Mais gente se envolveu nisso, irmãos. O texto, ele não informa que aquelas pessoas tiveram esses auxílios. Mas o Francisco teve esse auxílio. De pessoas orando, de pessoas ajudando, de pessoas que de certa forma iam lá, davam palavra de ânimo, de pessoas que vinham visitar, de pessoas que visitavam, né, em determinados momentos a Jailane, talvez no hospital, talvez em casa. São pessoas que se envolveram e fortaleceram a família e a Jailane para esse momento. Então, irmãos, há momentos na nossa vida que nós estamos mesmo fracos. Há momentos que nós estamos fracos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e que nós precisamos ser carregados pela fé dos outros, pelas orações. Quantos de nós, irmãos, quantas pessoas não já oraram por nós e oram por nós? E a gente às vezes não desiste, às vezes não desaba, a gente não fica ali no ostracismo, angustiado, porque tem alguém orando por nós.
porque está alguém intercedendo por nós, e nós precisamos, porque nós não somos máquina, nós somos seres humanos. Nós temos fraqueza em nós, há momentos de desânimo, há momentos que nós nos encontramos fracos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E precisamos ser carregados pelas orações, pelas súplicas, pelas intercessões dos nossos amigos e dos nossos irmãos. E não há vergonha nisso, irmãos, pois nós somos humanos e nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos garantir termos bons amigos ao nosso lado. Temos pessoas que se importam conosco. Às vezes a gente tem tantas pessoas ao nosso redor, mas são pessoas interesseiras. Pessoas que só estão ao nosso lado quando tudo vai bem. Pessoas que estão ao nosso lado quando a gente tem algo a oferecer para ele. Mas os verdadeiros amigos são esses, que se importam conosco quando nós não estamos bem, que nos visitam, que oram por nós, que nos dão conselho. Pessoas que mandam uma mensagem para nós, nos dando alento, força, para nós continuarmos. Irmãos, a gente não sabe o tempo que aquele homem, ele passou enfermo. A Bíblia não fala quanto tempo ele estava enfermo. Nós sabemos por quanto tempo o paralítico sofreu naquela situação. Só que o tempo, irmãos, ele é muito relativo em cada caso. Pouco tempo, para quem está doente, é muito tempo. Um dia, no leito de um hospital, na cama de um hospital, é muito longo. Uma noite no leito de hospital é longa, demora a passar. Uma noite para quem está angustiado, para quem está ansioso, depressivo, é longa. É longa. Então, irmãos, a Jailane e sua família enfrentaram dias difíceis. Muitos dias. Dias de internação, dias de luta contra a enfermidade. E não foi fácil para ninguém. Não foi fácil para ela, não foi fácil para os pais, não foi fácil para a família, para os mais próximos, ver a situação, né? Sofrendo com eles. Porque faz parte isso. Faz parte. A Bíblia diz, nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Choramos com eles, sofremos com eles, mas estamos aqui nos alegrando com eles, festejando, celebrando a vitória, a cura, a restauração. Então, irmãos, só quem vive e passa por tudo isso, né, sabe o que é, né, receber a bênção e passar por tudo isso e chegar lá do outro lado e dizer, eu estou bem. Porque foi a graça de Deus que me trouxe até aqui. Porque em mim mesmo não havia força. Em mim mesmo não havia alento para continuar. Foi Deus. Foi Deus que fez isso na vida da Jailane. Foi Deus quem fez isso na família. Foi Deus quem fez e faz na vida de todos nós que o buscamos. Então a família buscou o Senhor no momento da aflição. E agora busca novamente para agradecer pelo favor merecido. E isso alegra Deus. Isso alegra o Senhor. Quando alguém recorda, lembra das bênçãos recebidas e agradece. A Bíblia diz que Jesus ia passando numa colônia de leprosos. Uma cidade onde estavam os leprosos, porque a lepra naquela época não tinha cura. Então a pessoa, quando era diagnosticado com lepra, ele era isolado da sociedade, da comunidade, do convívio com as pessoas. Ou ele ia morar numa caverna, sozinho, isolado, ou ele ia para a colônia de leprosos, onde só tinha leprosos. E eles não poderiam se aproximar de ninguém. Não poderiam entrar na cidade, não poderiam visitar os familiares, não poderiam ir no templo, na sinagoga. Estavam ali, né, fadados à morte, aguardando a morte chegar. E o texto nos diz, da palavra de Deus, que Jesus ia passando ali perto de uma cidade dos leprosos, uma colônia de leprosos. E 10 leprosos que ali estavam, viram Jesus de longe e gritaram, porque sabiam que não podiam encostar perto dele, porque a lei determinava isso. E então eles começaram a clamar por Jesus misericórdia.
E Jesus curou aqueles 10 leprosos. Olha, vão e apresentem a oferta de cura ao sacerdote. Eles não foram curados ali no mesmo instante, quando Jesus falou com eles, mas foram crendo que poderiam ser curados. E quando eles iam no meio do caminho, perceberam que estavam sendo curados. Que estavam curados. E a Bíblia diz que somente um voltou para agradecer a Jesus. Irmãos, quantas vezes nós somos ingratos? Quantas vezes nós recebemos de Deus e nós não agradecemos? Nem reconhecemos. Seja de forma sobrenatural, seja uma bênção espiritual, uma bênção física. E às vezes nós não agradecemos a Deus. E essa família está agradecendo. Está recordando da bênção que recebeu de Deus e convidou seus amigos, convidou os vizinhos para vir celebrar com eles. Isso é louvável aos olhos de Deus. Então eles buscaram a Deus no momento da aflição, da dor, mas estão buscando também para agradecer pela bênção recebida. E é o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, desde amanhã, né? Desde que a gente chegou aqui, quem chegou mais cedo, onde eles estão oferecendo, né, para nós, ofereceram café, ofereceram o lar, ofereceram comida, ofereceram amizade, afeto, né, respeito a cada um de nós. E louvado seja Deus por isso. Irmãos, louvar a Deus é uma atitude de gratidão. É uma atitude de gratidão. A vida é um presente de Deus. Francisco disse que quando o médico foi dar a boa notícia para Jailane que ela estava curada, disse, olha, lembre dessa data e comemore como aniversário porque ela nasceu de novo. Foi como se ela tivesse ressuscitado. Porque, irmãos, é muito raro a gente ver pessoas que estão com câncer avançado e ser curado, né? E a vida, irmãos, é um presente. Deus deu um presente para Jailane. Deus deu um presente para ela continuar vivendo. Deus deu um presente para a família. A filha restaurada, com vida, né? É um presente. E por isso, irmãos, a vida é tão importante que Deus oferece para nós a vida eterna. Deus oferece para nós a vida eterna. Nós gostamos de viver. Nós queremos viver, né? Todo mundo aqui tem medo da morte. Dá uma dorzinha aqui, apela para tudo, né? Vai logo fazer um chá, compra um comprimido, vai na farmácia, vai no hospital. Todo mundo tem medo da morte, né? Nós gostamos de viver. E a nossa vida aqui, irmãos, como o pastor Manuel frisou aqui, ela é passageira. Ela é passageira. Nós, um dia, iremos morrer, né? Iremos morrer. Como o pastor falou, cada um aqui está com a senha. Não sabemos quando ela será chamada. Cada um de nós que estamos com essa senha, estamos nessa fila. Mas se nós tivéssemos, Deus fala, peça qualquer coisa, o que você quer? Né? Talvez a grande maioria dizendo, não quero morrer. Eu quero continuar vivendo. Mas infelizmente por causa do pecado, a morte veio ao mundo. O salário do pecado é a morte. Mas Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele enviou seu Filho Jesus para nos dar vida e vida eterna. Assim como a Jailane lembra e recorda, e os pais, de que 1º de dezembro foi o dia em que ela recebeu a boa notícia, você está curada, vá para casa. Vá para casa, você está curada. Nós precisamos, irmãos, reconhecer a nossa fragilidade. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus. E a palavra de Deus diz que nós precisamos nascer de novo. Assim como o médico disse, olha, ela nasceu de novo. Ela nasceu de novo. Nós precisamos nascer espiritualmente. Porque Deus tem vida eterna para nós. Como o pastor falou, nós não somos daqui. A nossa vida aqui é apenas uma passagem. E para onde iremos quando partir daqui? Para onde iremos? Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por Ele. Nós temos um destino seguro que é Deus.
é o Pai, é o céu. Mas nós precisamos, irmãos, nascer de novo para ir até lá. Jesus falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Irmãos, é bom ter vida aqui, e é bom a gente lutar para ter vida aqui, vida boa e saudável. Mas não esqueçamos que a nossa vida aqui é passageira e é frágil. O que a Jailane passou prova isso, que a vida é frágil. O que nós vemos e experimentamos em nossa vida, em determinados momentos, é essa fragilidade da nossa vida. É passageira. Mas Deus tem para nós a vida eterna. E essa vida eterna nós alcançamos não por meio dos médicos, não por meio da medicina, de um tratamento, mas por meio de Cristo Jesus. É por Ele. Por isso Jesus falou para Nicodemos: tu precisa nascer de novo. Se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus, nem ver o reino de Deus. E Nicodemos ficou assustado. Como pode ser isso? Eu vou entrar para a barriga da minha mãe novamente, ser gerado. Ele disse: não, Nicodemos, não admiro de tu ser uma pessoa, né, um conhecedor da lei, porque ele era um dos principais dos judeus. Ele era um professor da lei. Era um homem muito religioso, mas não compreendia isso. Jesus, tu precisa nascer da água e do Espírito. Nós precisamos, irmãos, crer na palavra de Deus, a água que purifica. Nós precisamos sermos convencidos pelo Espírito Santo. Precisamos ter vida em nós, gerada em nosso coração pela água e pelo Espírito. Como que o ser humano é gerado? Pelo espermatozoide do homem e o óvulo da mulher que se une e gera uma vida no ventre, no útero da mulher. Como que é gerada a vida espiritual? Por ouvir e crer na palavra de Deus, palavra e Espírito juntos, gerando vida. Que Deus abençoe a todos aqui. Que Deus abençoe essa família. Sigamos louvando ao Senhor e dando testemunho dos seus grandes feitos por nós. Dando testemunho da cura física. Dando testemunho da salvação, da cura espiritual em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Senhor Deus, obrigado. Nós te louvamos por esse momento.